Boa noite a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rio de Janeiro e todos aqueles que nos veem, ouvem através da internet. Muito boa noite. Nós hoje aqui no Centro Espírita Leon Denis, todo sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos, esse livro tão importante em nossas vidas. E hoje vamos falar sobre anjos guardiães, espíritos protetores e familiares ou simpáticos. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso querido Birajara Frontin, do Centro do CEOI Taquara. Durante o trabalho de passes, a nossa querida Simone Moreira vai falar sobre o Evangelho. Todos nós que entramos aqui no Centro Espírita Leon Denis, ao entrarmos, recebemos uma página. Vamos ler essa página, que é uma mensagem ditada pelo um dos espíritos protetores da casa, o Dr. Herman, e essa mensagem está no livro Palavras do Coração, volume 2, da edição CELD. E diz assim a página para nós: anjos guardiões, amor, compreensão, perseverança é o título da página. Diz assim o Dr. Herman para nós: muitas vezes os homens esquecem que os verdadeiros guardiães, os verdadeiros espíritos que nos auxiliam, têm nomes simples, guardam no coração a simplicidade e a honestidade de agir e procuram eles nos indicar caminhos e recursos para a vida vitoriosa que devemos ter. Quando um anjo guardião se propõe a socorrer um tutelado, faz todos os esforços para elevá-lo, orientá-lo sempre. Na vida, os homens, com a independência que possuem, escolhem seus caminhos, que são diversos algumas vezes daqueles orientados pelos benfeitores, que nem por isso os abandonam. Prosseguem solícitos, ensinando-os sempre. Isso se deve a uma lei chamada lei de amor. Para que um espírito seja considerado verdadeiramente anjo guardião, terá ele que ter dado provas de amor ao semelhante, provas de compreensão das fraquezas alheias, e deverá dar provas constantes de perseverança no auxílio, mesmo quando todos a quem auxilia deixarem de trabalhar no bem. Essas três características principais os credenciam a ampliar sua área de ação, criando condições maiores e melhores para eles. Assim, quanto mais um espírito ascende, mais ele auxilia. Quanto mais ele conhece, maior se torna a sua área de influência. Quanto mais ele é bom e sábio, mais conselhos dá, mais socorro proporciona. Com isso, Deus é servido. Com isso, todos aprendem. Com isso, as almas se elevam para o céu. Que todos nós nos inspiremos nesses espíritos generosos e, de nossa parte, onde estivermos, aprendamos o exercício de amor ao próximo, criando em nós condições de serviço e mais serviço. Que Deus nos ajude, abençoe, conduza e proteja agora e sempre. Paz, Herman. Essa página, repito, está no livro Palavras do Coração, volume 2, da edição CELD. A psicofonia foi do nosso querido saudoso Altivo Panfiro. Vamos então agora fazer a nossa prece, que marcará efetivamente o início da nossa reunião. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, amigos espirituais que dirigem essa casa tão querida de nossos corações. Aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma oportunidade de estudo, para mais uma oportunidade de trabalho, para mais uma oportunidade de aprendizado. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos auxilie para que possamos melhor compreender aquilo que iremos ler, aquilo que iremos estudar. Auxilia, Senhor Jesus, os nossos companheiros, o Birajara e Simone, que farão uso da palavra. Obrigado, Senhor. E assim, em seu nome,
Em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, como nós dissemos anteriormente, o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, falando sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. São um número grande de perguntas, vamos ler algumas para deixar o maior tempo possível para o nosso Ubirajara, para ele poder explanar para nós aquilo que ele entendeu, aquilo que nós precisamos ouvir. A pergunta 489. Há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo? E a resposta dos espíritos: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. A pergunta 490. Que se deve entender por anjo guardião? A resposta dos espíritos: o espírito protetor de uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? Os espíritos respondem: a de um pai com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: desde o nascimento até a morte, e frequentemente acompanham depois da morte na vida espiritual e até em várias existências corporais, pois essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas tem o direito de escolher seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Subpergunta A. Apegando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas ele o faz menos exclusivamente. Vamos agora pular um pouquinho, vamos para a pergunta 496, que diz assim: o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode fazer-lhe o mal? E os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Então, acusais a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é vossa. E a pergunta 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe deseje o mal? Responde os espíritos: para neutralizar a ação dos bons, há a união dos maus espíritos. Porém, se o protegido o quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade de auxiliar. Aproveita para fazê-lo, enquanto aguarda o seu retorno para junto do seu protegido. E 498, e última: quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte para lutar contra outros espíritos malévolos? A resposta dos espíritos: não é porque não possa, mas porque não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Só a fraqueza, o descuido, o orgulho do homem é que lhe dão força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhe opordes resistência. Vamos agora, então, pedindo aos bons amigos espirituais que auxiliem o nosso querido Ubirajara, passar para ele a palavra, para que ele possa expor para nós o seu pensamento. Eu te dou, 10 para as 8.
Boa noite a todas e boa noite a todos. E que essa doce, serena paz que nos vem de Jesus e que encontramos quando estamos nos ambientes cristãos possa fortalecer a nossa mente e também o nosso coração. E que dessa forma saiamos daqui, todos nós, mais fortalecidos, com mais vontade de encarar as situações que nós mesmos provocamos ao longo das nossas reencarnações e as nossas vivências do presente, para que dessa forma tenhamos que colocar todo o aprendizado que essa doutrina nos traz em prol da nossa evolução e, consequentemente, da evolução dos nossos irmãos e até mesmo do planeta. Aprender com a doutrina dos Espíritos significa muito para todos nós, porque são lições de espíritos para espíritos. A diferença é que esses espíritos estão fora do seu corpo carnal, enquanto nós estamos aprisionados nesse corpo de carne e estamos aqui para poder aprender. E não teríamos melhores professores para nos ensinar do que esses queridos irmãos que já passaram por toda essa trajetória pela qual nós estamos passando e que já adquiriram certos discernimentos, certos conhecimentos para nos trazer essas lições. É como se ele dissesse para a gente assim: olha só, nós estamos passando para vocês determinadas lições para que vocês não venham a errar. Ou, se vocês cometerem os erros, saibam como lidar com isso. Saibam entender com aceitação tudo aquilo pelo qual cada um de nós passa nesse planeta em provas e expiações, e dessa forma, tendo esse entendimento, busquemos cada um o caminho a ser percorrido para sermos felizes. Essa lição de hoje, ela nos traz vários caminhos. Hoje são 9 questões e um texto considerável de Aurélio Agostinho e São Luís, que fala sobre esse tema. E leva a gente a vários e vários pensamentos. Em primeiro lugar, eu considero a doutrina dos Espíritos como algo para reflexão, ou seja, uma filosofia que vai me forçar a pensar, a sentir nas reflexões que eu fizer, de acordo com os ensinamentos que eles nos passam, para que, dessa forma, eu possa trazer tudo isso para os dias atuais, para o espírito que sou, na personalidade que estou. Então, eu não considero, ou pelo menos eu não faço, com a doutrina dos Espíritos, algo que está externo a mim, e sim algo que está interno a mim. Eu vou nos estudos que esses Espíritos vão nos trazendo, através do Pentateuco e as obras complementares de Chico Xavier e outros nossos queridos irmãos, eu vou traçando uma linha de comportamento e de conduta e vou procurando perceber onde que essas lições calam na minha alma. Qual é a necessidade da minha alma quando eu estou em contato com essas lições? O que eu estou aprendendo? O que isso está querendo me dizer? Qual é o meu caminho? Qual é a minha situação como espírito reencarnado na Terra que estou nesse momento? E quando a gente fala dos anjos guardiães, essa página de Dr. Erma, o nosso querido Dr. Erma, hoje eu fiz uma palestra de manhã no Centro Espírita Dr. Erma, e agora estou aqui do Leon Denis. E quando o Dr. Hermas traz essas 3 vertentes, esses 3 caminhos, amor, compreensão e perseverança, traga isso para você.
E nesse primeiro momento, o nosso questionamento seria o seguinte: será que eu gostaria de ter, encarnados que estamos, e encarnados também o nosso pensamento sendo dirigido, será que eu gostaria de ter aqui comigo, reencarnado na Terra, um anjo guardião? Ser mãe, pai, filho, qualquer pessoa. Será que eu gostaria de ter? Aí a gente vai pensar assim, não, mas eu tenho pessoas queridas, pessoas que eu amo. Aí vem o segundo questionamento. Será que eu posso confiar 100% nessa pessoa? Porque nós nos escondemos dentro de nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso saber quem o outro é? E aí a gente tem essa vontade, todos nós temos, de estar cercado de pessoas reencarnadas mesmo. Ainda não entrei na questão dos espíritos, da espiritualidade. Aqui mesmo na Terra todos nós temos essa vontade, e teríamos uma alegria muito grande se eu pudesse ter certeza absoluta de que aquelas pessoas que me cercam são os meus anjos guardiães. São aquelas que dariam a vida por mim. São aquelas que me ajudariam sempre, incondicionalmente. São aquelas que fariam com que a minha vida pudesse ser muito mais plena, muito mais feliz. Será que nós temos em torno de nós essas pessoas aqui reencarnadas? E aí, quando o Dr. Erma fala amor, compreensão e perseverança, é aí que a gente vai entender um pouco essa questão. Essas pessoas que estão nos cercando têm amor suficiente ou entendem o amor conforme Jesus tem por nós, ou esses espíritos superiores têm por nós? Será que essas pessoas a quem eu considero como sendo meu anjo guardião encarnado têm esse amor por mim? Incondicional? Será que ela compreende todas as minhas ações, todos os meus comportamentos, todos os meus atos, todos os meus pensamentos? Tem essa compreensão? E se tem essa compreensão, quando eu erro, porque eu erro, estou no planeta de provas e expiações, quando eu erro, ela me perdoa? Quando eu erro, ela me abandona? Ou ela continua com o propósito de me ajudar? E será que essa pessoa persevera neste caminho de me ajudar todas as vezes em que eu estiver em condições que necessite de um socorro, de uma ajuda, de um abraço, né, de uma conversa, de um olhar, né? Será que essas pessoas iriam perseverar? Eu acredito que nós aqui na Terra não teríamos condições de sermos uns para os outros esses anjos guardiães. Por quê? Porque a própria lição nos ensina. Esses anjos guardiães, espírito, agora falando, já passaram pelo que nós passamos e estão numa escala superior à nossa. Não escala superior, mas eles estão mais avançados do que qualquer um de nós. Por isso que eles têm a chancela de serem os nossos anjos guardiães. Eles já aprenderam, eles sabem como lidar com isso. Eles estão no exercício do amor pleno, porque eles sabem como lidar com isso. Eles estão cada vez mais envolvidos com a perseverança, porque assim eles têm que aprender para poder lidar com a gente. E cada vez mais vão compreendendo a nossa situação como os espíritos encarnados aqui na Terra, falíveis, porque ainda somos falíveis. Então, para que a gente possa ser o anjo guardião do outro, é necessário todo um exercício. E esse exercício a gente vai fazendo ao longo das nossas reencarnações. Esse exercício a gente vai fazendo todas as vezes que a gente aceita o outro como ele é e a vida como ela se apresenta. Esse exercício a gente vai fazendo quando, diante das nossas experiências e das experiências dos nossos irmãos, nós sabemos como lidar com isso.
nós somos plenos para poder entrar em contato com esse ser que sou, filho de Deus, que guarda todas essas potencialidades que Deus outorgou para o seu filho, para mim, e eu posso, dessa forma, exercitar esse amor, essa compreensão, esse devotamento e tudo isso que eu preciso para, de fato, ser um anjo guardião daqueles a quem eu estou convivendo. São essas 9 questões e nós reduzimos em 5 questões em que a gente vai resumindo todas elas, né? Vamos um estudo e a gente vai agora ver, sentir. E, por favor, traga isso para você. Isso aqui não é para quem não veio. Isso aqui não serve para quem não veio. Só serve para quem veio. Ou para aqueles que estão ouvindo pela internet, pela rádio, etc., coisa e tal. Porque a gente tem esse hábito, né? Ah, o meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é ele que tem que estar, somos nós, por isso nós estamos. E nós seremos esses agentes multiplicadores. À medida que eu vou aprendendo, absorvendo esses conhecimentos, eu vou transformando a minha vida, eu vou transformando o meu viver, a minha maneira de ser, a minha maneira de se comportar, a minha maneira de pensar, de sentir. Eu vou transformando isso dentro de mim, deixando que essa doutrina espírita, sendo derramada, sendo absorvida, vá tirando do meu perispírito tudo aquilo que já não serve mais para mim. E deixar que o Espírito se pronuncie da maneira como tem que se pronunciar, que é regendo as leis do Criador que já se encontram na minha consciência. Então é algo que eu tenho que aprender, e nós estamos aqui para isso. Então não serve os livros que nós temos da doutrina dos Espíritos para enfeitar a estante, eles servem para estudar, para refletir, para mergulhar dentro deles. E essa casa oferece o estudo dessa doutrina com muita primazia, com muita sustentabilidade para que cada um de nós possa se fortalecer em espírito que somos. Então, uma primeira questão que a gente poderia aqui refletir sobre a pergunta e depois sobre uma provável resposta seria essa: de onde procedem os desvios do caminho reto? E em que situações nossos anjos de guarda se afastam de nós? Qual o limite? E quando retornam? Então vamos parar para pensar nessa questão, né? De onde vem, né? Por que eu me desvio dos meus caminhos retos? Quais são os meus caminhos retos? São os caminhos em obediência às leis do Criador. Não tem como sair disso. São os caminhos onde eu considero Jesus Cristo o meu modelo e o meu guia. Não tem como sair disso. Então esse é o meu caminho reto. Então por que eu me desvio desses caminhos retos? Por que eu tomo determinados atalhos que são diferenciados do caminho em que me propuseram percorrer? Eu, quando reencarnei, quando fui reencarnar, e todos nós fizemos uma programação, e eu duvido que alguém tenha dito: eu quero reencarnar para ser infeliz. Não, eu quero reencarnar com essa ou aquela prova e expiação para poder dar conta dos meus débitos passados. E quando nós, espíritos que somos, pretendemos reencarnar com a nossa reprogramação de provas e expiações, e aqui damos conta da prova e expiação, que é para isso que nós estamos aqui, nós nos sentimos mais felizes. Porque a gente sabe que o caminho para a evolução é esse. Queiramos ou não. Porque temos o nosso consciente vivenciando aqui nesse momento, tudo aquilo que eu vivencio, mas eu também tenho um inconsciente, onde estão registrados todos os meus registros do meu passado. E por vezes esses registros vêm à tona, porque eu preciso resolvê-los. Então, de onde procedem os desvios do caminho reto? Reflita, pensa. Ou será que todos nós já somos bonzinhos? Será que já temos... Eu não estou vendo ninguém de auréola, nem asinha.
né? E nós estamos num planeta que é de provas e expiações. Boas coisas nós não somos. Por isso estamos aqui. São raros aqueles que conseguem ultrapassar as barreiras das suas próprias iniquidades. São raros aqueles que ultrapassam os obstáculos que colocaram para si mesmo em outras reencarnações. Nós ainda estamos tateando, nós ainda estamos buscando. Por isso que nós precisamos cada vez mais atender e atentar aos estudos da doutrina dos espíritos, que nos diz assim: a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Eu preciso adquirir esse hábito. Para, em adquirindo esse hábito do meu caminho reto, eu afastar de mim, expurgar de mim aquilo que eu não quero mais para mim. Porque agora a gente sabe o que é bom, o que não é bom. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. E sabendo que é certo ou errado, às vezes está arraigado em mim com tanta propriedade ao longo de tantas reencarnações, errando, que é complicado, como diz Joana, trabalhoso, eu arrancar de mim aquilo que eu já sei que é errado. Os meus vícios, as minhas tentações, né, que fala também dessa lição. Então, pensaram de onde procede os nossos desvios do caminho reto? E continuando, em que situações os nossos anjos da guarda se afastam de nós? Em que situações eles se afastam? Na leitura, a gente soube, né, como é que isso se dá. Qual é o limite? Ou seja, quanto eles sustentam? Qual é o nível de paciência deles? Será que eu errando, repetindo o erro, insistindo no erro, será que eles vão ter uma paciência necessária para ficar junto conosco, esperando até que eu não erre mais? Será que se dá dessa forma? Qual é o limite? E quando eles retornam, caso se afastem, né? E como resposta, a gente pode fazer a nossa reflexão da seguinte forma: os nossos desvios do caminho reto se procedem a partir do momento que deixamos de vigiar. Parou para pensar? Eu me desvio do caminho reto quando eu paro de vigiar. Mas vigiar quem? O outro? Não, a você mesmo. Porque nós temos essa prática, né? Nós temos essa mania de vigiar o outro, de tomar conta da vida do outro, de querer que o outro se modifique, mas não vigiamos a nós mesmos. Não pretendemos nos modificar. Porque dá trabalho. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Aí a gente diz assim: não, tá bom assim, deixa para lá. Não vou mexer nisso não. Né? Então, olha só. Pensar, vigiar. E aí a gente traz para a gente: será que eu tenho vigiado o suficiente os meus atos, as minhas ações e principalmente os meus pensamentos com relação ao caminho reto que eu tenho que seguir? Será? Isso é para cada um pensar, né? Quando nos deixamos nos levar por um impulso através de sentimentos inferiores, somos alvos de espíritos infelizes que de nós se aproximam para nos desviar do nosso caminho para a evolução. Todo mundo aqui acho que já sabe disso, né? Como é que se dá? Eu tenho os meus registros, tenho os meus pensamentos, tenho os meus sentimentos. Tudo isso eu carrego dentro de mim. Se eu começo a pensar em determinada ação que não é lá boa coisa, né? Eu começo a bolar aqui um assassinato. Começo a pensar nisso. Quando eu estou pensando nisso, que a gente sabe que não é bom, a gente sabe hoje que não é bom, a gente não fazer e agora muito menos pensar. Porque antes a gente fazia porque não sabia. Hoje a gente pensa, mata com o pensamento, mas não matamos mais fisicamente. Então, com o pensamento, né, se eu fizer maledicência com relação ao outro,
eu estou matando o outro. Eu estou mandando uma energia não muito boa. Já viram, a gente sabe disso, todo mundo já participou disso, o que uma fofoca pode provocar? Um suicídio. Então eu matei o outro. Né? Algo que eu inventei de determinada pessoa fraca espiritualmente, não consegue sustentar isso em si mesmo, tira a própria vida, nem fez o que o outro falou que ela fez, e ela se mata. Bullying. Está aí a torta e a direita. Quando eu estou nesse movimento, desse pensamento, não é mais só o meu pensamento que está ali presente. Vão se aproximando vários espíritos de categoria inferior que vão somando aos meus pensamentos os pensamentos deles, porque eles estão ávidos de encontrar alguém, uma pessoa, um pensamento desse, para dar vazão às suas vinganças. Não são só por aqueles que eles fizeram mal ou fizeram mal para eles, não. Eles querem sentir esse sentimento de vingança, mesmo que eles não tenham tido participação nenhuma na minha vida e na vida de outra pessoa. Mas se eles detectaram que eu estou ali, fazendo na minha mente um pensamento para tirar a vida do meu próximo, eu vou somar esse pensamento, quem sabe centenas de pensamentos. Mente perispírito, espírito encarnado, mente perispírito, espíritos desencarnados. Eu vou fazer isso, então já não é mais o meu. E isso vai crescer, vai crescer, vai crescer até o dia que eu não aguento mais e cometo aquilo que eu comecei a pensar lá pequenininho. Se tornou um monstro dentro de mim. Então, se eu não vigiar os meus pensamentos, eu não tenho que vigiar os obsessores, eu não tenho que vigiar os espíritos numa escala inferior. O que eles pensam ou deixam de pensar. Eles estão de prontidão, aguardando. E eles não respeitam o livre-arbítrio, queira eu ou não. Eles não estão incomodados com isso. Contrário dos espíritos superiores que respeitam o meu livre-arbítrio e só atendem ao meu chamado caso eu decida chamar, caso eu deseje, caso eu queira. Então esses outros espíritos, eles vão começando a atuar na minha mente de uma maneira tal que vai me desviando totalmente, mas tudo começou comigo. Comigo. E a gente tem uma certa mania de achar que os obsessores é que são os culpados, os espíritos inferiores é que são os culpados. Não. Começa comigo. Da mesma forma que eu digo sim, eu também posso dizer não. Eu não quero, eu não vou. E por aí vai. Mas se eu fraquejo nesse meu comportamento, nesse meu pensamento, eu sou presa fácil para que esses espíritos façam de mim um objeto da sua vingança, do seu mal. Né? Então ele continua aqui. Somos alvos de espíritos infelizes que de nós se aproximam para nos desviar do nosso caminho frente à evolução. Os anjos da guarda, se afastam quando percebem que não conseguem mais falar ao nosso pensamento. Então, aquela nossa questão anterior, eles não vão ficar ali como babá nossa, esperando que a gente, né, tenha boa vontade, não faça mais, não sei o quê. Eles vão ajudar sempre, sempre. Mas para que ele me ajude sempre, eu tenho que querer, eu tenho que fazer por onde. E não achar que eles vão com uma varinha mágica, um passe espiritual, que eles vão resolver o meu problema. Não vão, porque quem tem que resolver o meu problema sou eu, não são eles. Eles vão me fortalecer para que eu possa resolver. Mas não é responsabilidade deles as minhas iniquidades. As responsabilidades são minhas, né? Se afastam quando percebem que não conseguem mais falar o nosso pensamento. Tamanho o embrutecimento a que estamos submetidos. Né? A gente se deixa. Quando a gente tiver, e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, eu aprendi muito com o Altivo, né, com o Amazonas Hermes e com outros irmãos queridos, né, e continuo aprendendo, né, todas as vezes que você
te assolar, chegar a você um pensamento que você já sabe que não é uma coisa boa, cancela esse pensamento, muda, troca, se afasta. Eu tenho um funcionário lá, porque eu quase não faço nada, eu sou síndico do meu prédio, né? Mas é uma maravilha, viu? Para mim é uma escola. Nossa, estou aprendendo muito com isso. E eu tenho um funcionário, né, que ele é da limpeza, lá no condomínio. E ele todo domingo, todo não, exagero, alguns domingos, ele bebe. Né? Bebe ao ponto de não poder trabalhar na segunda-feira. E o que é interessante é que quando chega na terça, por que você faltou? Ah, porque eu bebi. Ele confessa que bebeu. E eu falei já para ele, a próxima vez que você fizer isso, você vai ser despedido. Aí expliquei, dentro de uma linguagem própria para ele, lógico, né, como é que isso acontecia. E ele chorando muito, né, falava, você tem vontade de beber? E ele falou assim, os amigos me chamam, eu penso em ficar em casa com meu filho e com a minha esposa, mas eu acabo cedendo e vou. E se eu tomo um gole, tem dependência química, obviamente, eu tomo todas. Assim, mas você gostaria de continuar dessa forma? Assim, não, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida para mim. Aí expliquei para ele determinadas coisas que a doutrina dos espíritos explica para a gente. Eu disse assim, olha, eu adoro você, eu amo você, o prédio inteiro adora você. E adora mesmo. Mas eu não vou poder ficar com você aqui desse jeito. Para dar um susto mesmo, para ver se a pessoa se liga. Ou você começa a buscar um tratamento, que existem tratamentos para isso, ou você vai acabar perdendo tudo na sua vida, sua família, o seu filho que você ama, o seu emprego. Eu acabei de te dar uma promoção para você melhorar de vida e etc, coisa e tal, e você está jogando tudo isso pela lata do lixo. Sozinho, você não vai conseguir sair dessa. Busca uma ajuda. Se você quiser, eu te levo, vou com você, etc, coisa e tal. Mas busca uma ajuda. Ou seja, não era só ele, porque se fosse só por ele, ele não iria. Ele pensa primeiro na família, ele pensa primeiro no emprego. Então, se ele tivesse essa força, né, espiritual um pouquinho mais forte, mais fortalecida, ele não se deixaria levar pelos amigos, entre aspas, né? Aí, assim, você já reparou, quando você estava desempregado, alguém te chamava para sair para beber? Você assim, não. Para e pensa, começa a refletir em torno dessas coisas. Se valoriza, você é uma pessoa com capacidade. Você é uma pessoa que pode ir muito longe dentro da tua profissão, fazer cursos e etc. Eu promovi ele para zelador do prédio, então ele começa a fazer concertos aqui, concertos ali. Né? Você tem aptidão, você pode vencer isso, mas depende de você. Se você não consegue fazer sozinho, busca um tratamento. Então, olha a atuação dos espíritos encarnados, que estão sob a atuação dos desencarnados, e dos espíritos desencarnados que estão com a atuação sobre ele. Né? Olha só como é que a coisa acontece. E a pessoa não consegue mesmo. Não consegue mesmo. É mais forte. O limite, quando ele pergunta, né, qual é o limite? O limite é exatamente quando eles perceberem que voltamos a escutar suas sugestões em nossa mente. Também é este o momento em que retornam. Ou seja, qual é o limite? O limite é quando você para, entre aspas, e está entre aspas aqui no texto, quando você para escutar entre aspas. O que é escutar entre aspas? Porque nós vivemos muito em função do impulso. A gente não pensa. Se ele pensasse mais antes de sair para beber, talvez ele escutasse os bons espíritos darem, né, alguma orientação, alguma sugestão para ele permanecer em casa. Mas ele pensa assim, como todos nós, né, agimos dessa forma.
Mas pensa assim, eu não queria ir. Isso ele diz que não queria ir, mas a vontade de ir é maior do de não ir. Então ele não tem tempo suficiente para escutar as orientações que chegam da espiritualidade, para lhe injetar um pouco de força, de ânimo, e ele dizer, não, eu não quero, eu não vou, eu vou ficar em casa. Esse não quero, não vou, a pessoa pode passar até mal. Pode ter problemas intestinais, pode vomitar, pode ter tremedeira, pode ter uma série de coisas. Por quê? Porque você está contrariando uma energia da qual você está envolvido. Isso acontece com todos nós. Isso acontece com todos nós. Vai você contrariar uma energia dessa, para ver o que acontece. Agora, o outro lado, aí pergunta assim, mas não tem os anjos guardiães? Não tem os nossos queridos amigos da espiritualidade que nos protegem? Sim, eles nos protegem, mas eles não interferem no livre-arbítrio. Se você quer ir, você vai. Eles não vão fazer nada para poder, eles vão sugerir através até, por exemplo, faz o filho chorar, faz o filho se machucar, faz determinada ação, provocam determinada ação, que é para ele desviar o pensamento dele e atender aquele que necessita, aquele que precisa. Tá? Então essa foi a nossa primeira questão. De onde procedem nossos desvios do caminho reto? E em que situações nossos anjos de guarda se afastam de nós? Qual é o limite e quando retornam? A segunda questão é a seguinte: os anjos guardiães são sempre espíritos superiores e, não o sendo, como podem nos ajudar? Será que todos os nossos anjos guardiães, porque todos nós temos, os familiares, os guardiães, né, os nossos ditos guias, anjos da guarda e por aí vai, será que eles são espíritos superiores? E o que eles nos respondem? A maioria das vezes, os anjos guardiões, né, não são espíritos superiores. Na maioria, olha o texto. A maioria das vezes, nossos anjos guardiões não são espíritos superiores. São espíritos superiores ao nosso estado de evolução. Com relação a nós, eles são superiores, mas não é nenhum Santo Agostinho, não é nenhum Fenelon, não é nenhum São Luís, não é nenhum espírito superior. Né? São espíritos superiores à nossa evolução. Digamos assim, a gente está numa escada, eu estou no degrau 5, ele está no degrau 6 ou 7. Pouco acima de cada um de nós. E não lá no 20º, no 30º, né? Muitos estão em estado ligeiramente superior ao nível moral e intelectual. Então, para que eles possam ser espíritos guardiães, né, anjos guardiães de cada um de nós, eles têm que estar superior a nós a nível moral e intelectual. E essa é a condição. E não é difícil a gente entender isso. Como é que eu posso ter um anjo guardião a nível inferior? Um anjo guardião que não tem entendimento. Um anjo guardião que não tem moral. Que anjo guardião seria esse? Né? Tal qual um pai para um filho, ainda criança. Se isto ocorresse, ele não nos poderia ajudar mais diretamente como se espera de nosso anjo guardião. Se nosso espírito guardião estivesse em um patamar de elevação muito alto, além de nós mesmos, nós não iríamos conseguir perceber as impressões. Não dá. A energia dele é uma outra energia. Não chegaria até nós o que eles pretendem para cada um de nós. Existe uma hierarquia. Então, dos espíritos lá superiores para os mais de baixo, para os mais de baixo, para os mais de baixo, até atingir a cada um de nós aqui na Terra, como espíritos ainda inferiores que somos, pequenos,
né? Então existe essa hierarquia. Então vamos dizer, São Luís dá suas orientações para a equipe dele, que está abaixo dele, a equipe dele passa orientação para outra equipe que está mais abaixo, e por aí vai. Não é de lá para cá, né, diretamente, né? Não conseguiríamos perceber, se isto ocorresse, ele não nos poderia ajudar mais diretamente como se espera de nosso anjo guardião. Não teria como. O nosso espírito guardião é sempre superior a nós mesmos, tanto em moralidade quanto em inteligência, sem, sobretudo, ser necessariamente um espírito superior. Ele é superior a nós, por isso ele é o nosso anjo guardião, mas não superior a nível de estar em outro patamar de energia. Eu não iria conseguir assimilar as suas orientações e as suas manifestações. Lógico que a gente não vai ter tempo de fazer tudo, né? Além de nossos anjos guardiões, outros espíritos amigos estão sempre nos orientando. Assim, como saber se tais espíritos nos dão conselhos corretos, se não sabemos ao certo sua origem ou suas intenções? É uma boa de uma pergunta, né? Além dos nossos anjos guardiões, outros espíritos amigos estão sempre nos orientando. Assim, como saber se tais espíritos nos dão conselhos corretos, se não sabemos ao certo qual é a sua origem e as suas intenções? E aí a resposta é bem simples, porque eles nos dão uma simples resposta. Os maus espíritos não nos dão bons conselhos. É óbvio, né? Os maus espíritos não nos dão um bom conselho. Então, se você ouve um determinado dito conselho e você está percebendo, porque você já sabe que aquilo não é muito bom, você já sabe que não é o seu anjo guardião. Você já sabe que não é. Isso ocorre em todas as áreas da espiritualidade, com o centro espírita. Um espírito superior, ele não interfere na nossa vida. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não nos direciona aos desvios de conduta, nem aos vícios, nem tentações. Se algum espírito fizer isso dizendo que está fazendo bem para você, desconfia, né? Então isso não é só na questão dos anjos guardiões, mas em tudo. Nosso anjo da guarda é nosso mentor espiritual. O nosso anjo da guarda é o nosso mentor espiritual. Durante nossa encarnação, mudamos de anjo da guarda. Podem ser espíritos diferentes a ocupar tais funções, e muitas vezes assim é. Em geral, nosso anjo guardião é superior ao nosso mentor espiritual. Nosso anjo guardião é superior ao nosso mentor espiritual, mas não é aquele superior lá em cima. Olha a escadinha. Mas isso não constitui regra. Não quer dizer que seja necessariamente assim. E não há muito na codificação sobre isso, sobre essa questão. Sim, podemos mudar de anjos guardiões, sim. Principalmente quando o nosso for convocado para alguma missão, o que é bastante comum. Então, se o meu anjo guardião for convocado para uma outra missão que seja mais importante do que ficar me guardando, ele vai se afastar de mim, mas outro vem até a mim. E eu vou pedir licença para vocês para ler mesmo, né? Porque eu fico com medo de não dar conta do que... Olha só a dupla, Aurélio Agostinho e São Luís. Não é muito, né? Para a gente fazer, né? Então, e eles respondem a uma pergunta. Algumas vezes, o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Será que os nossos anjos nos abandonam quando nós somos rebeldes, né? Ou insistimos no erro? E olha o que eles respondem para a gente. Olha que texto maravilhoso. Chegar em casa, leiam de novo e façam suas reflexões. E Aurélio Agostinho e São Luís diz para a gente assim: ele se afasta.
quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte. Ele se afasta porque ele percebe que a influência dos espíritos inferiores é mais forte do que até mesmo seria a influência deles sobre nós, dos superiores. Mas não o abandonam completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos, somos nós que tapamos os nossos ouvidos. Ele retorna, desde que seja chamado. Então que a gente possa fazer nas nossas preces as nossas rogativas e pedir, implorar, rogar para esses anjos guardiães não nos abandonarem, porque nós precisamos ainda muito deles. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Não será uma ideia muito consoladora pensar em ter, sempre junto de vós, seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem. Que são amigos mais confiáveis e devotados do que as mais íntimas ligações que se façam nesta terra? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eles aí estão por amor a Ele e cumprem, junto de vós, uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, Ele estará convosco. Os cárceres, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Se conhecesses melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas com frequência este anjo do bem terá que dizer-vos abertamente: não te recomendei isto? E não fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitastes. Não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai progredir nesta vida. Vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe de vós os preconceitos e segundas intenções. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai. Tendes guias, segui-os. Não percais de vista o objetivo, por esse objetivo é o próprio Deus. Aos que pensarem ser impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço nada é, e mesmo vivendo no outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certo de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e amparo. Cada anjo guardião tem seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo seu filho. Fica feliz quando vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de
todos os homens médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limite, para repudiar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não sabeis que obra fazeis desse modo? É a do Cristo a que Deus vos impõe, porque Deus vos teria dado a inteligência e o saber, se não fosse para compartilhardes com vossos irmãos, para fazê-los avançar no caminho de ventura e da felicidade interna. Sejamos todos guardiães uns dos outros. Graças a Deus. Nós queríamos agradecer ao nosso querido amigo Birajara e ter a certeza de que ele conosco outras vezes aqui estará, nos brindando com essa conversa tão tranquila, que nos trouxe tanto conhecimento e tantas instruções. Obrigado, amigo. Com certeza estarás conosco novamente. Bom, dando prosseguimento ao nosso trabalho na noite de hoje, nós vamos ler agora um trecho do Evangelho e que será comentado pela nossa querida Simone durante o trabalho de passes. O texto do Evangelho é capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vamos ler o item 1 e o item 4. O item 1. A candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? O item 1 diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Isso está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 15. E o item 4, que é um comentário de Kardec, diz assim: é de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender essas certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Vamos parar por aqui. Agora vamos pedir para que os médiuns, o mais silenciosamente possível, se deixem levar, orientar pelas pessoas encarregadas do serviço, para que possamos iniciar o trabalho de passes. Nós outros que estamos em casa, pela rádio, ouvindo a palestra pela Rádio Rio de Janeiro, nós outros que estamos em casa, vendo e ouvindo a palestra, a reunião, através da internet, vamos da mesma maneira pensarmos em Jesus, pensarmos nos nossos guias, nos nossos espíritos protetores, pedirmos a eles que possam nos orientar, sustentar, acalmar o nosso pensamento,
trazendo para nós bons pensamentos, pensamentos edificantes, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de felicidade. Porque é isso, felicidade e alegria, que teremos. Vamos agora fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, nesse momento, no Centro Espírita Leon Denis, para iniciarmos o trabalho de passes. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que permitam que, através das mãos amigas desses médiuns, possamos receber os fluidos necessários para a nossa recuperação física, para a nossa recuperação espiritual, Senhor. Ajuda-nos nesse instante. E assim, em Seu nome, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para iniciarmos o trabalho de passes na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. A paz dos benfeitores espirituais nos envolva nesses instantes do passe. Que mantenhamos essa harmonia em nós para que sejamos melhor auxiliados e amparados em nossas necessidades. O estudo do Evangelho é sempre o roteiro seguro para a nossa renovação comportamental. Neste capítulo, há para nós um esclarecimento sobre a maneira e o momento que se dá da retirada do véu da ignorância e da resistência do nosso conhecimento e das leis divinas que regem a nossa existência e o universo. O conhecimento nos é revelado conforme os planos superiores, pois que conhecem as nossas necessidades e capacidades de entendimento e, desta forma, a nossa razão, se tornando mais madura, mais firme, nossa fé se torna também mais fortalecida. Como na nossa vida acadêmica, nossos professores não nos apresentam os difíceis cálculos aritméticos na nossa primeira infância, porque nós não absorveríamos absolutamente nada. O ensino nos é paulatino e gradual, conforme o nosso desenvolvimento. Por isso, Jesus adequava sua linguagem, ora por parábolas, ora em oratória mais rebuscada, conforme os ouvintes. Porque o mais importante é a consolidação do ensinamento para que a transformação íntima nossa se conquiste com uma fé inabalável. Para que o fruto cresça e tenha um bom desenvolvimento, é necessário que o solo esteja preparado. Muitas vezes dizemos assim: naquele momento eu não entendi, mas agora eu compreendo. Em tantos momentos ao longo das nossas existências, isso vem acontecendo. E agora, atualmente, que nós possamos nos empenhar em ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, a boa nova para que aceleremos a nossa transformação. Outros tantos iniciarem a mesma. Que nos tornemos obreiros no bem, com um pensamento renovado, o abandono do pensamento negativo, o abandono do orgulho, do egoísmo, o sentimento enriquecido abundantemente de amor, amor por todas as criaturas ao nosso redor, amor pela nossa encarnação, que é a oportunidade bendita de crescimento e desenvolvimento para as esferas mais de luz. E que bom que nós já nos encontramos aqui, buscando tornar o nosso coração receptivo à luz dos ensinamentos do Cristo, buscando trabalhar as dificuldades morais que nos mantiveram afastados da vontade de melhorar e crescer. Aproveitemos cada vez mais a oportunidade de esclarecimento e lucidez que a doutrina nos concede, que é esse farol a nos clarear a nossa caminhada.
estudemos as obras básicas, frequentemos os encontros, as palestras, também desejemos, né, a nos encaminhar aos auxílios, né, às tarefas de auxílio diversas, né, que nós conhecemos, para que nós possamos cada vez mais estarmos no caminho do bem e no caminho da luz. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos sustente agora e sempre. Mantenhamos o nosso pensamento firme, mantenhamos o pensamento de paz e de tranquilidade. Hoje, a mensagem que vamos ler do plano espiritual foi uma mensagem através da psicografia do médium Mário Coelho, ditada pelo espírito Vitor. E diz assim o espírito para nós: interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. A questão 495 do Livro dos Espíritos. E o Espírito Vitor diz assim para nós: filhos, muitas vezes observamos a pouca intimidade que vocês têm em pedir aos vossos anjos guardiães, que apesar do nome não são anjos, mas espíritos de ordem elevada, os conselhos e diretrizes para vossas vidas. Interrogá-los não quererá dizer que terão respostas prontas ou frases inteiras sendo ouvidas por nós, mas poderão sentir pelo canal da intuição as diretrizes ou mesmo serem socorridos durante o sono físico, em que poderão ser mais facilmente orientados por esses benfeitores. Protegendo-os a vida toda e até mesmo durante várias vidas, guardarão eles sempre o desejo do progresso, do vosso progresso. Embora não estejam ao vosso lado no dia a dia, à maneira do sol distante que aquece o planeta, eles também agirão sobre vós e com mais facilidade se vocês aprenderem a manter vossos pensamentos em direção a eles com o fim de progredirem. Em geral, pela qualidade da tarefa que desempenham, não interferirão, como muitos acham, em todos os aspectos da vida material, mas tudo que se pode achar relacionado ao vosso progresso, estarão eles ouvindo vossos pedidos e vossos pensamentos. Nos momentos decisivos de vossas vidas, nos momentos de provas, de lutas e aprendizado e de expiação, eles estarão convosco, mesmo que não ostensivamente, mas estarão, guardem a certeza disso. Aprendei então a pedir a esses que velam por vós, a orientá-los acerca de vosso progresso espiritual. Criai essa intimidade com eles, como a que reina entre os melhores amigos, conforme diz o Livro dos Espíritos, e como todos são médiuns pelo canal da intuição, pela mediunidade intuitiva, muito recolherão vocês. Diz-nos Jesus que ele chamaria os seus discípulos de amigos, pois o amigo dá a vida pelo seu amigo, e esses espíritos vos consideram como tal que dão parte da atenção deles a cuidar de espíritos em evolução. Guardem a certeza de que, se vós os conheceis, o mundo espiritual não tiver intimidade em rogar a eles o apoio, como conseguirão rogar ao Cristo que ele seja o mestre de sua evolução? Meditai, portanto, sobre isso,
meditai sobre esses espíritos, vossos benfeitores, que esperam simplesmente que cada um aprenda a caminhar a passos firmes. A tarefa de todos os benfeitores são tarefas de renúncia que vocês não têm condições de aquilatarem, estando ainda encarnados. Buscai-os, portanto, caros filhos, mas tende o cuidado de só os chamar, se realmente quiserem crescer, quiserem melhorar. Lembre-se, eles são vossos tutores e não perdem tempo com aprendizes, como os aprendizes rejeitam e o aprendizado. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz, Vitor. Vamos agora, depois de ouvirmos essa mensagem ditada pelo Espírito Vitor, vamos agora então fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: Senhor Jesus, muito felizes estamos, Senhor, por aqui estarmos, felizes pela oportunidade do estudo, felizes pela oportunidade do aprendizado, felizes, Senhor, pela oportunidade desse convívio amigo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática, em nosso dia a dia, os conhecimentos que adquirimos através do estudo da doutrina espírita. Que o perdão, que o amor ao próximo não sejam apenas palavras em nossas bocas, mas ações em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqui estarmos. Obrigado pela palavra amiga do Espírito Vitor. Obrigado pela palavra amiga que ouvimos através do Livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor. E assim, em seu nome, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, patrono de nossa casa, em nome de Allan Kardec, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.